São tantos sentimentos negativos, sem uma visão de saída, que muitas vezes o suicídio parece ser a única solução, né? É sobre isso que trata o Setembro Amarelo. E, aliás, a prevenção, né? E nada melhor do que falar a respeito dele para evitar a perda de quem a gente ama e principalmente evitar uma ação que vai trazer tanto sofrimento para quem fica. E o Dr. Ricardo Zimmer está aqui comigo para a gente falar desse problema, né, doutor? Aliás, seja bem-vindo. Obrigado. Doutor, eu acho que vou mudar todo o nosso roteiro aqui e começar com uma notícia boa. Tem solução. Qual é a porcentagem que dá para resolver que o senhor falou? Mais de 90% dos suicídios podem ser evitados. As pessoas, de uma forma geral, elas acreditam que quem vai se matar, inevitavelmente vai se matar. Mas isso é passível da gente mudar. Desde que você escute a pessoa, que você aborde os sentimentos dela e que ela se trate. A gente pode dizer que praticamente 100% dos suicídios estão relacionados, Gisele, com depressão. Tanto que um dos sintomas da depressão é justamente as ideias de morte ou a vontade de morrer. Então ninguém quer necessariamente morrer. Quem tenta o suicídio ou quem se suicida. A pessoa está naquele instante num grande sofrimento e o que ela precisa é se aliviar daquele sofrimento. Se você dá os seus ouvidos a ela, se você dá um amparo, ela já se sente mais confortável, diminui o sofrimento e aí já tem uma alternativa à morte. Tem uma frase da Alexandrina Meleiro, que ela é médica do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Ela fez uma palestra em Florianópolis e ela disse o seguinte, que o suicida deseja morrer e deseja viver. E na brecha do desejo de viver, a gente entra para resgatá-lo. O tratamento começa pela brecha da vida. Então é aí que entra essa chance de você poder resgatar essa pessoa que não está vendo uma luz aí, né? Sim. De solução. Por mais deprimida que ela esteja, a gente ainda tem uma certa parte da pessoa que está saudável. E é nesses pontos positivos que a gente deve sempre focar. Inclusive nós, no nosso dia a dia, né? Naquele instante que você tiver com algum familiar, alguém seu, falando que está com vontade de morrer, deixa a pessoa falar, não vá bater de frente com isso. Dizer que a pessoa tem condição econômica, que tem família, que tem filhos, isso só aumenta a culpa. Deixa a pessoa falar e leve ela a buscar tratamento. Isso é importante, porque quando a gente dá esse espaço para a gente estar presente, para outra pessoa estar presente, o sofrimento diminui, porque daí eu me faço presente. Eu estando ali, percebendo que eu estou vivo, eu consigo diminuir essa vontade de parar o meu sofrimento, que aí a ideia da morte é como um alívio para o sofrimento. Temos que exercitar, então, sermos bons ouvintes, né? E, doutor, você falou uma coisa que me chamou a atenção. Muito do suicídio está relacionado à depressão. E a gente sabe que depressão é o mal do século. E a gente tem números que aumentaram aí de 2002 para 2014, cerca de 10% o número de casos. E aí, isso está muito ligado também a isso que a gente está vivendo, esse estresse diário que nos traz a depressão. E aí aumentam os casos de suicídio e também de tentativas? Com certeza. A população que mais aumenta o suicídio é justamente dos adolescentes. Porque o nível em que eles se comportam, por exemplo, nas mídias sociais, onde que eles imaginam qual que seria o perfeito ideal deles, é um nível estratosférico. Então a pessoa não fica olhando o que ela tem, mas ela começa a prestar atenção no que falta. E por mais que a gente tenha, a gente sempre vai ter uma infinidade de falta, uma infinidade de vazio. E se a gente foca no vazio, cada vez a gente fica mais sem chão, né? Então é importante sim a gente valorizar sempre as coisas boas do dia a dia. Agora, quando a pessoa já está ao ponto de pegar a corda ou de pegar a arma para tentar se matar, aí ela precisa de tratamento, muitas vezes até de internamento, né? Para mudar esse pensamento. E é grave, Gisele, pelo seguinte, você tem uma chance muito maior de morrer de suicídio do que de homicídio. A cada 40 segundos no mundo uma pessoa se suicida. As mulheres no Brasil, elas morrem muito mais por suicídio do que de câncer de mama. Então a gente precisa dar atenção a isso. Inclusive, baseado nisso, doutor, o Brasil está em 8º lugar no ranking mundial de suicídios. É assustador, né? Se você colocar na lista todos os países que estão ali, a gente está em 8º. São 12 mil casos por ano, 32,2 casos por dia. Então, se a gente tivesse uma epidemiologia que funcionasse mais, porque essas mortes elas têm que ser notificadas, se a gente realmente tivesse essas notificações, com certeza a gente teria muito mais número de suicídios por dia.
Ah, é? Sim, com certeza. E no que essa nossa conversa pode ajudar? O que falar sobre o suicídio pode ajudar as pessoas? Tanto quem está em volta, quanto quem está com esses pensamentos ruins. Então, primeiro, leve a pessoa para se tratar. Isso é o mais importante, porque assim, da boa vontade, isso não muda. Ninguém se mata por boa vontade, por conta de tentar, ou a gente às vezes dá conta disso sozinho. A gente tem que pedir ajuda. A pessoa que já está tentando se matar ou está pensando em suicídio, ela já não está em condições de pedir ajuda. Então, ela precisa muitas vezes de algum familiar, de alguém que dê ouvidos. Preste atenção em quem está do teu lado, preste atenção em você, valorize as tuas necessidades, aquilo que você precisa. Né? Então, a gente tem que cuidar melhor da nossa saúde de uma forma geral. E Santa Catarina, tem alguma coisa especial que a gente vê muitos números? Por exemplo, são 337 casos só em 2017. Florianópolis com 54 e Blumenau com 30. A gente tem um perfil mais depressivo, algo que indique que a gente precisa, de repente, mudar a nossa forma de abordar esse assunto, falar mais sobre ele. O que tem aqui? Possivelmente é que a nossa epidemiologia funciona melhor, então a gente registra mais isso. Também. Tá? Outra questão é a gente valorizar mais justamente os tratamentos. Infelizmente, eu preciso falar nisso. O quanto tem de gente que não vai no psiquiatra ou no psicólogo porque ele não está louco. Essa ideia ainda ela é muito presente. E a gente não trata somente de loucura, a gente trata justamente de saúde. Perfeito. Hoje em dia a gente foca muito mais no lado positivo do que no lado negativo das coisas. O que a gente quer é fazer com que as pessoas aumentem o nível de funcionamento delas, de desenvolvimento, e aí elas têm maiores recursos para lidar com a depressão ou com qualquer outro estresse que venha lhe acontecer. Então é isso que a gente precisa estar alerta, né, doutor? É possível prevenir, a gente tem que entender. E como que a gente faz hoje, por exemplo, quando há algum caso que é notificado, que é chamado bombeiro ou a polícia, né, a gente precisa ter pessoas em todo momento preparadas para conversar com essa pessoa num momento que ela realmente está tentando contra a própria vida? Sim, o que a gente precisa justamente é levar essas pessoas ao pronto atendimento, a buscar o auxílio médico, né? Mas eu digo até dos profissionais que estão do lado de cá, olha, a pessoa está ali, está ameaçando que vai cometer o suicídio. Essa pessoa que ela tem que ter um preparo para poder abordar essa pessoa e evitar o pior? Acredito que eles tenham. A própria, eu não sei se existe um treinamento específico para isso, mas com certeza a própria prática e também a tocada do dia a dia, o bom senso. Só o fato de você olhar uma pessoa nos olhos já faz diferença para ela. Então, deixar ela falar quando ela estiver naquela situação, o que acontece, trazer alguma pessoa que lembre ela de alguma coisa mais saudável também ajuda. Perfeito. Motivos podem ser vários, né, em relação a isso, que basicamente levam a pessoa... Sim, Gisele, mas é para parar de sofrer. Ninguém se mata porque quer morrer propriamente. A pessoa quer aliviar o sofrimento dela. Perfeito. Doutor, obrigada por estar aqui com a gente vai voltar a falar desse tema, porque afinal setembro inteiro é para a gente discutir isso. Muito obrigada. Grato a você, Esther.